Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou corrigir a questão 165 do Enem 2020. Muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro. Dentre elas, o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computadores a bordo. Tipo A informa a quantidade X de litro de combustível gasto para percorrer 100 km. Tipo B informa a quantidade de quilômetro que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Um veículo utiliza o computador do tipo A e ao final de uma viagem o condutor viu apresentada na tela a informação X dividido por 100. Caso o seu veículo utilize o computador do tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Então nós temos as opções letra A, X vezes 100, letra B, X sobre 100, letra C, 100 sobre X, letra D, 1 sobre X e letra E, 1 vezes X. Bom, agora então vamos ver a resolução da questão. No computador A, eu tenho a informação X sobre 100, que é X litros a cada 100 km. Então eu posso fazer essa relação aqui. X litros equivale a 100 km. Convertendo informação para o computador B, eu posso fazer uma regra de 3, onde X litros equivale a 100 km e 1 litro equivale a Y km. Então aqui em cima eu tenho nessa linha o computador A e na segunda linha o computador B. Onde aqui a quilometragem eu vou chamar de Y, para não usar X aqui para não confundir com o X dos litros. Sei. Então, na regra de 3 a gente multiplica invertido, X litros vezes Y quilômetro e 100 vezes 1. Então vai ficar aqui XY igual a 1 vezes 100. Isolando o Y, eu vou passar esse X maiúsculo aqui para o outro lado dividindo, e eu vou ter então que no B é 100 sobre X. Então, de acordo com o enunciado, a opção é letra C, 100 sobre X. No período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina em formato de cone, lembrando uma árvore de Natal conforme as figuras 1 e 2. E aqui seria então o desenho esquemático mostrando como seria montado. Então um poste aqui tem altura de 3 metros, a base é um círculo, a base do cone sempre vai ser um círculo. Não sabia. A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação consideradas segmentos de reta de mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 metros de altura no poste até o ponto de uma circunferência de fixação no chão, de tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais. O poste está fixado no ponto C, centro da circunferência, perpendicularmente ao plano do chão. Esse perpendicularmente aqui já quer dizer que ele está a 90 graus em relação ao solo. Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizaram pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros e deixar o restante como reserva. Para que ele atinja seu objetivo, o raio em metro da circunferência deverá ser de letra A 4 metros, letra B 4,87, letra C 5, letra D 5,83 e letra E 6,26. Como há exatamente 100 metros de mangueira, ela deverá ser dividida em 20 partes iguais, cada uma em um ponto da circunferência. Pode-se afirmar que cada mangueira medirá, então aqui eu tenho o desenho esquemático de novo, da figura 2, a altura do poste, a base é um círculo, então aqui notem o seguinte, que se eu pegar aqui o raio e um dos comprimentos da mangueira aqui, eu vou ter um triângulo retângulo. No caso aqui, como tem 100 metros, eu quero dividir em 20 partes iguais, seriam 20 mangueiras aqui,
20 pedaços de mangueira, e eu vou dividir 100 metros por 20. Então vai dar 5 metros para cada mangueira. Então essa medida aqui, ó, vai ter 5 metros. Que ela vai gerar um triângulo retângulo aqui, ó. Como é que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque um dos ângulos dele forma 90 graus. Por que eu cheguei a essa conclusão dos 90 graus? Não sei não. Porque dizia no enunciado que ele estava perpendicular ao solo. Então perpendicular significa que ele forma um ângulo de 90 graus. Então aqui seria o solo, onde está a base do cone, circular, a base circular. E aqui então forma um ângulo de 90 graus com o poste aqui, ó. Então eu sei que essa medida aqui, esse ângulo aqui é 90 graus. Então aqui eu vou ter essa medida que é o raio, que é a metade do diâmetro, do círculo. O diâmetro seria a largura total do círculo. E aqui então esse comprimento da mangueira, de uma das mangueiras, de uma das 20 mangueiras, é 5 metros, conforme nós verificamos anteriormente. Isso aqui vai representar a hipotenusa. A altura de um dos catetos, que é a altura do poste, é 3 metros. Então o que nós temos que calcular aqui? O raio, que é esse cateto que está faltando. Então agora eu tenho o triângulo retângulo, 90 graus aqui eu tenho a altura dele de 3 metros. Esse outro cateto aqui que seria o raio, que é o que eu quero descobrir. O M aqui que seria a mangueira ou a hipotenusa desse triângulo retângulo. E então eu vou ter que calcular o raio utilizando o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Então, no caso aqui, o M, que é a hipotenusa, a gente tem, que é 5 elevado ao quadrado. A altura do triângulo retângulo nós também temos, que é 3. E o R, que é o raio, que é o que nós queremos calcular. Então, normalmente a gente calcula a hipotenusa. Nesse caso aqui, nós vamos calcular um dos catetos. E aí, então, em vez de fazer uma soma, nós vamos fazer uma subtração, porque esse 3 ao quadrado aqui está somando esse lado e vai passar para o outro lado subtraindo. Mas antes disso, nós podemos elevar os dois ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, vai ser 25 igual a 9 mais r ao quadrado. O 9 está somando. Passa para o outro lado da igualdade subtraindo. 25 menos 9 é igual a r ao quadrado. Isso vai dar 16. Quadrado desse lado extrai a raiz quadrada do outro. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Então, r igual a 4 metros. Claro que algumas coisas, a gente tem, mesmo não tendo calculadora no Enem, a gente tem que saber, que a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, essas são coisas que no Enem a gente tem que saber. Não sei! Qual das opções que nós vamos marcar aqui? A letra A já é a nossa resposta. Ó. Letra A é 4 metros. Então, essa seria a resposta dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite. Professor é pego fazendo avaliações muito difíceis para seus alunos. Alunos alegam que professor não explicou aquela matéria. Aluno alega que professor deu falta para ele só porque ele não ouviu a chamada. Professor diz que ele estava conversando durante a chamada. Aluno diz que vai reclamar para a direção. Agora vamos para a chamada com o nosso repórter na rua, o professor Mendigo Cunha. Estamos aqui para entrevistar o aluno que levou falta do professor Viegas. Rigoberto, como é que foi exatamente que aconteceu isso? Eu poderia explicar para os telespectadores aí para saber exatamente o que aconteceu? É que eu tava conversando com meu colega, na verdade tava todo mundo conversando, né? Aí eu não ouvi a chamada, aí o som me deu falta. Olha que era. Injusto, né? Ele tem que me dar presença. Então era isso, Viegas Bonner. O aluno alega ser injusto a falta que ele levou. Agora, o caso foi levado para a direção.
direção. Vamos aguardar o que irão decidir, então, e entramos no ar novamente para atualizar os nossos telespectadores. Ok, professor Mendigo, ficamos no aguardo de sua chamada para maiores informações. Acho que chamada não é o termo adequado para essa situação. Seguimos com as nossas notícias. Aguardamos o seu retorno, professor Mendigo Cunha. Escola investiga sumiço em massa de cadernos. Alunos não sabem o que acontece, mas justamente no final do trimestre, os cadernos desapareceram. Se alguém ver um caderno nono por aí, por favor, entre em contato com a escola. Multidão de alunos é vista correndo atrás de professor pedindo nota. Dizem as más línguas que o mesmo está escondido em sua residência e só irá se apresentar no conselho de classe. Na próxima segunda-feira haverá conselho de classe, momento na qual os professores reclamam dos alunos e os alunos reclamam dos professores. Está aberta a temporada de caça aos alunos relapsos. A partir dessa data, quem não estudar estará reprovado. Voltamos com mais informações do aluno que levou falta injustamente pelo professor. Professor, alô? Professor Mendigo, tá por aí? Ah, ok. Estou aqui, Viegas Bonner. Acabou de sair o resultado da decisão da direção e ficou decidido que o professor deverá retirar a falta desse aluno. Professor Mendigo, diretamente da escola, para o jornal do professor Viegas. Boa noite. Que bom que a justiça foi feita, professor Mendigo. Esperamos que esse tipo de coisa não aconteça mais nas escolas. Chegamos ao mais um final de um jornal do professor Viegas. Boa noite.